A história da Reforma Protestante. Imagine viver em um tempo em que a fé tinha preço, em que o perdão divino podia ser comprado, e questionar a Igreja era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Século XVI. A Europa está mergulhada em trevas espirituais e políticas. O medo domina o coração dos fiéis. A Bíblia é um livro proibido, trancado em latim, inacessível ao povo comum. Mas, entre mosteiros e catedrais, começa a surgir um murmúrio. Um clamor por verdade. Um desejo ardente de reencontrar o verdadeiro Evangelho. A música sobe em tom esperançoso. E esse clamor se tornaria o som de uma revolução. Uma revolução que mudaria para sempre o rumo da fé cristã e o destino do mundo ocidental. A Reforma Protestante foi um processo complexo, multifacetado e duradouro que, a partir do início do século XVI, remodelou a paisagem religiosa, política, cultural e intelectual da Europa. Não foi apenas um choque doutrinário contra abusos e práticas eclesiásticas, foi também o produto de transformações sociais, tecnológicas, imprensa, econômicas e políticas que tornaram possível a circulação rápida de ideias e a emergência de novas identidades confessionais. Neste texto, adoto uma perspectiva histórica e teológica, descrevo contextos, motivos e de forma cronológica e analítica, os principais protagonistas, suas obras e o impacto de suas ideias, concluindo com os legados mais duradouros da Reforma. Motivos e propósitos da Reforma: político, teológico, religioso, filosófico, econômico e social. 1. Político. Fragmentação do poder. Nos séculos XV e XVI, monarcas e senhores locais buscavam maior autonomia face ao Papa e aos príncipes eclesiásticos. Estados emergentes, por ex, reinos da França, Inglaterra, principados alemães, viram na contestação religiosa uma oportunidade de centralizar a autoridade, confiscar bens e reduzir a influência transnacional do papado. Nacionalismo e soberania. A crítica à autoridade romana frequentemente se entrelaçou com interesses políticos locais. Tratamento distinto das reformas ocorria conforme conveniências dos príncipes. 2. Teológico e religioso. Autoridade das Escrituras. Reivindicação de que a Bíblia, sola Scriptura, devia ser a norma suprema da fé e prática, em oposição à dependência exclusiva da tradição e do magistério papal. Salvação pela fé. Polêmica sobre justificação. Sola fide, se a salvação depende da fé em Cristo ou de méritos, obras sacramentais. Abusos sacramentais e pastorais, venda de indulgências, corrupção clerical, simonia, mau uso dos sacramentos e falta de formação pastoral. 3. Filosófico e intelectual. Humanismo renascentista, crítica erudita aos textos, retorno ao latim e às línguas originais, grego, hebraico. Humanistas ajudaram a reeditar textos bíblicos e a questionar traduções e comentários medievais. Valorização da razão e da leitura crítica dos textos sagrados. 4. Econômico. Riqueza da Igreja. A acumulação de terras e rendas pelo clero e ordens monásticas gerou ressentimento entre nobres e burguesia, especialmente quando a Igreja operava como grande proprietária. Impactos fiscais. Príncipes viam na reforma oportunidade de apropriação de bens eclesiásticos e aumento da receita pública. 5. Social. Alfabetização e impressa. A imprensa, Gutenberg, século XV, acelerou a difusão de ideias, panfletos e traduções bíblicas. Aumento da leitura pessoal da Bíblia. Tensões sociais, camadas populares, pequenos senhores e certos intelectuais canalizaram insatisfações socioeconômicas em movimentos que por vezes se radicalizaram, revoltas camponesas. Em suma, a reforma foi impulsionada por motivações teológicas reais, mas também por condições políticas, socioeconômicas e tecnológicas que permitiram e moldaram sua expansão. Principais reformadores e suas obras. Martinho Lutero, Martin Luther, Alemanha. Breve biografia. Nasceu em 1483, Eisleben. Morreu em 1546, Eisleben. Entrou na Ordem dos Agostinianos e foi professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Evento simbólico. A fixação das 95 teses, 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, gesto que, sobretudo pela circulação impressa, marcou o início público da contenda.
Principais ideias teológicas e obras. Justificação pela fé somente. Sola fide, salvação é dom de Deus recebido pela fé, não por obras merecedoras. Autoridade da Escritura. Sola Scriptura. Cristo como centro da revelação. Crítica aos sacramentos tais como administrados na Igreja medieval. Obras-chaves. Disputatio de Indulgentis e Virtutibus, as 95 teses, 1517, da liberdade cristã, 1520, a escravidão da vontade, de servo-arbítrio, 1525, diálogo com Erasmo, a cativeiro babilônico da Igreja, 1520. Tradução da Bíblia para o alemão, nova tradução do NT 1522, Bíblia completa 1534, crucial para a consolidação do alemão literário e para a circulação das escrituras. Contribuição específica. Articulação teológica sistemática das denúncias contra práticas eclesiásticas. Criação de uma igreja luterana com liturgia reformada, ênfase no culto vernacular e na pregação. Protesto dos príncipes alemães e consolidação de comunidades reformadas sob proteção secular. Impacto posterior. Fundamento das igrejas luteranas na Alemanha e Escandinávia. Transformações culturais, alfabetização, música litúrgica, coral luterano, educação paroquial. Conflitos religiosos na Alemanha, guerras religiosas, Paz de Augsburgo, 1555, que instituiu o princípio cuius regio, eius religio. Ulricus Zwinglio, Ulrich Zwingli, Suíça, Zurich. Breve biografia. Nasceu 1484, Wildaus, morreu 1531, Capel, Batalha. Sacerdote e pregador em Zurique a partir de 1519, contemporâneo de Lutero, mas com desenvolvimento teológico independente. Principais ideias teológicas e obras. Redução radical do culto. Rejeitou cerimônias sem base bíblica, simplificação da liturgia, proibição de imagens e música sacra excessiva. Visão simbólica da Eucaristia. Negou a presença real segundo a teologia católica e luterana, difere da consubstanciação luterana. Importantes sermões e disputações públicas, por eis, disputação de 1523 em Zurique. Obras reunidas em sermões e cartas, destacam-se os sermões reformadores e tratados sobre a Eucaristia. Contribuição específica. Estabeleceu a reforma em Zurique e influenciou cantões suíços. Introduziu reformas administrativas e morais, regulação de costumes, educação. Tentativa de aliança com Lutero que fracassou na questão da Eucaristia, morreu em Batalha, Capel, 1531, num conflito intercantonal. Impacto posterior. Base para as tradições reformadas suíças, trilha que mais tarde seria continuada e sistematizada por Calvino em Genebra. João Calvino, Jean Calvin, França, Suíça, Genebra. Breve biografia. Nasceu 1509, Noyon, França, morreu 1564, Genebra. Formado em Humanidades e Direito, converteu-se ao protestantismo, fixou-se em Genebra, onde organizou uma reforma eclesiástica e civil. Principais ideias teológicas e obras. Institutas da Religião Cristã, primeira edição 1536, edições ampliadas, versão mais conhecida 1559, sistematização profunda da teologia reformada. Doutrina da predestinação e soberania divina na salvação, ênfase na disciplina eclesiástica, no governo da Igreja por presbíteros, presbiterianismo. Teologia sacramental, visão simbólica, reformada da Eucaristia, mas com forte ênfase na presença espiritual. Organização eclesiástica, disciplina rigorosa, catequese, escola e liturgia regulamentada. Contribuição específica. Transformou Genebra numa república teocrática e centro de difusão reformada, Academia de Genebra, formação de pastores. Produziu uma teologia sistemática que influenciou protestantismos reformados, presbiterianos e calvinistas em toda a Europa, Países Baixos, Escócia, Inglaterra, França. Difusão por meio de exilados e missionários, John Knox. Impacto posterior. Base para a tradição reformada e presbiteriana, forte influência em ética de trabalho, organização e educação. Estabelecimento de modelos eclesiásticos com disciplina rigorosa que marcaram algumas sociedades,
Países Baixos, Escócia. Outros reformadores e precursores. Philip Melanchthon, de 1497 a 1560. Colaborador próximo de Lutero, humanista e sistematizador da teologia luterana. Obras: Locke Communis, 1521, Primeiros Elementos de Dogmática Luterana, autor principal da Confissão de Augsburgo, 1530, em cooperação com Lutero. Contribuição: mediação teológica e pedagógica, reorganização educacional, grande influência na formação de clero e universidades. Martinho Bucer, de 1491 a 1551. Reformador em Estrasburgo, tentou conciliar posições entre luteranos e calvinistas. Contribuiu para a liturgia reformada e reformas eclesiásticas, influenciou a reforma inglesa por meio de reformas litúrgicas e aconselhamento a figuras como Thomas Cranmer. Thomas Mantisar, c. 1489-1525. Radical ligado às esperanças sociais, interpretou a reforma em termos apocalípticos e revolucionários. Líder em episódios da Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525, diferencia-se de Lutero pela ênfase na ação social revolucionária. Capturado e executado, 1525. Sua figura mostra a dimensão social e violenta que a reforma podia assumir. John Knox, c. 1514-1572. Reformador escocês, influenciado por Calvino em Genebra. Liderou a reforma na Escócia, protagonizou a criação da Igreja Presbiteriana e do Book of Discipline. Contribuição: estruturação eclesiástica presbiteriana e independentismo eclesial fez-se a monarquia católica. William Tyndale, c. 1494-1536. Tradutor do Novo Testamento para o inglês, 1526, e divulgador de traduções bíblicas em vernáculo. Lutou pela disponibilidade da escritura em língua comum, foi perseguido, preso e executado, 1536. Sua tradução influenciou profundamente versões posteriores da Bíblia em inglês, King James. Jean Hus, c. 1369-1415, precursor tcheco, articulou críticas ao clero, à corrupção e à autoridade papal, pregou em Praga. Influenciado por Wycliffe, convocado ao Concílio de Constança, foi julgado e queimado, 1415. Legado: inspirou o movimento husita na Boêmia e antecipou demandas por reforma. John Wycliffe, c. 1320 a 1384, precursor. Idade Civil Moderna. A Reforma Protestante foi simultaneamente um movimento de crítica religiosa profunda e um motor de transformações culturais, políticas e sociais. Seus protagonistas, desde precursores como Wycliffe até líderes do século XVI como Lutero, Zwinglio e Calvino, combinaram erudição, coragem pastoral e, muitas vezes, apoio ou oposição político para alterar irreversivelmente a face da cristandade ocidental. As consequências foram ambíguas: renovação e pluralização da fé cristã, mas também conflitos e sangrentas disputas políticas. O legado, porém, é inegável: surgimento de uma família plural de tradições cristãs protestantes, maior ênfase na escritura, na educação e na participação leiga, e profundas ligações entre religião, identidade nacional e modernidade europeia. Ao estudar a Reforma, é preciso manter sensibilidade histórica para evitar reducionismos. Tratou-se de um processo pluriforme, com motivações teológicas autênticas e interesses humanos, políticos, econômicos e sociais, entrelaçados.